Você já ouviu falar de São Bento, o patrono dos monges ocidentais? Sua vida é uma verdadeira jornada de fé, coragem e milagres, que atravessou séculos e séculos. Neste vídeo de hoje vamos explorar os mistérios e as lições mais influentes de um dos maiores santos da história cristã. Fique conosco e descubra como a história de São Bento pode mudar a sua vida espiritual ainda hoje. Bom, do começo nós vamos falar onde São Bento nasceu. São Bento nasceu numa cidadezinha pequenina da Itália chamada Núrcia. Daí vindo seu nome São Bento de Núrcia, como é mais conhecido. Ele passou toda a sua infância e adolescência em uma família bastante rica, dali da região, que tinha bastante dinheiro, que aí já gerava mais um problema para a sua vida espiritual, porque São Bento, depois que vinha a ser monge, havia largado todas as questões monetárias, e a sua família rica no começo foi um problema para ele. Chegando ali na data da sua adolescência, por volta dos 15 a 20 anos, ele foi para Roma estudar filosofia e retórica. Mas quando chegou em Roma e começou os seus estudos, percebeu que não era ali o seu lugar. Porque naquele tempo, entre 458 e 460, havia as invasões e as guerras causadas pelos bárbaros. Então aquela cidade de Roma estava devastada de imoralidade. Era uma cidade onde não encaixava um santo como São Bento. Então ele fugiu dali rapidamente, correu para uma cidade menor ainda do que a cidade onde nasceu, que era uma cidade chamada Subíaco, uma cidade bem pequena ali perto da região. Ali, quando chegou São Bento, ele já começou dando os seus passos para a sua vida monástica. Ele começou e se isolou em uma caverna, onde ficou ali por vários e diversos dias, até que um dia precisou sair e encontrou com um amigo. Este amigo, ele mostrou ali um lugar para ele, entregou para ele vestes monásticas e mostrou a ele uma caverna bem excluída, bem ao longe da cidade, onde ele poderia ficar. Este amigo, mais após, vinha a entregar a ele comida, alimento, água, por uma cordinha que descia por cima da caverna, porque o acesso era bem complicado. São Bento passou ali anos só de estudo e oração, uma vida realmente eremita. Depois desse tempo, onde ele estava naquela caverna, havia um padre por ali por perto que estava preparando o seu jantar, uma ceia gloriosa para o dia da Páscoa, que já era domingo de Páscoa. Quando esse padre, desconhecido, ouviu uma voz, que a tradição nos conta que era a voz de Deus, dizendo: você está preparando o jantar para um jantar magnífico, enquanto o meu servo Bento está passando fome na caverna. Então aquele padre, ele na hora correu, se arrumou as coisas e foi direto para aquela caverna, onde ele havia sentido que era ali que São Bento estava. Sentou com São Bento e contou para ele que já era domingo de Páscoa, que eles ceiaram juntos, enfim, teve aquela comemoração. Aquele padre depois, ele começou a espalhar as histórias de São Bento, falando, enfim, aquele homem lá do deserto, o santo do deserto. Você pesquisar, ele vai ser conhecido dessa forma. Ele começou a ser espalhado como o santo do deserto, que vivia sozinho por ali. E mais depois, quando as histórias de santidade de Bento começaram a se espalhar, ele foi convidado a ser abade, ou seja, o superior de um mosteiro ali naquela área de Subíaco. E ele começou a relutar e relutar e relutar, mas acabou que um dia aceitou a ser abade daquele mosteiro, de onde tinha muitos monges ainda novos. Quando ele chegou lá, São Bento, ele já tinha as suas raízes ali eremitas e monásticas, então ele tinha regras bastante restritas, regras que naquele mosteiro não se seguia. Era um mosteiro onde aqueles jovens estavam, enfim, não seguiam nenhuma daquelas regras. Então aí já surgiu mais um problema. Os jovens monges que estavam ali não gostavam da forma restrita que São Bento agia. Ele não aguentava mais ouvir reclamações, regras impostas por São Bento. Então, um dia, aqueles jovens ali, aqueles monges, fizeram um complô para poder matar São Bento. E foram eles, os próprios monges do mosteiro, que envenenaram a taça daquela história que muitos já conhecem, da taça que se estourou e saiu dela uma cobra. Então foi envenenada, o veneno chegou àquela taça pelos próprios monges do qual São Bento era abade. E aí foi aquela história que todos nós conhecemos, o milagre de São Bento, da taça. Quando ele recebeu a taça na sua mão, ele traçou sobre ela o sinal da cruz, como uma forma de abençoar aquele alimento, algo que ele já fazia há muito tempo, e a taça se estourou. Uma história bastante conhecida, a taça se estoura e dela sai uma serpente. Então São Bento fica enraivado dali e foge daquele lugar, né? Ali acontece o milagre da taça envenenada. Logo após ele ter fugido daí, ele fundou 12 pequenos mosteiros, os 12 mosteiros em Subíaco, que ali ele já havia encontrado alguns discípulos para ele. Depois do milagre da taça, ele fugiu, voltou para a caverna, só que muitos discípulos que encontraram as histórias dele, que ficaram sabendo quem era Bento, foram atrás dele. Então, depois de muita relutância, São Bento queria viver ali
no esconderijo isolado da sociedade na vida monástica, depois de muita relutância, ele começou a fundar mosteiros. Então foi aí que ele fundou 12 pequenos mosteiros, como havia dito, naquela própria cidade. Até que chegou o tempo, depois de 9 anos, mais especificamente, ele fundou o mosteiro que nós conhecemos como a Abadia do Monte Cassino. Esse mosteiro foi o maior de todos. Foi onde São Bento viveu, foi onde ele viveu, foi onde aconteceu grandes milagres da vida dele, do qual vou contar aqui mais pra frente. E foi onde também aconteceu o desastre que na Segunda Guerra Mundial foi destruído. Esse mosteiro foi fundado em 529 e na Segunda Guerra Mundial foi destruído. Mais à frente viria a ser reconstruído, mas foi completamente destruído na Segunda Guerra Mundial. Esse mosteiro, quando começava pequeno, tinha muitos problemas. Aí já surgia uma dificuldade, da qual ele fez um milagre, que é conhecido como o milagre da água. Como era numa montanha, um Monte Cassino, para se chegar abaixo, à margem, e conseguir um rio ou um poço para pegar água, os monges começaram a reclamar de todo dia ter que descer e subir aquele monte. Então São Bento ele ficou por horas e dias rezando, colocou 3 pedrinhas lá perto no topo do monte e rezou por muito tempo, e acabou que no outro dia um poço d'água surgiu no local, que facilitou bastante a vida daqueles monges. Tem alguns fatos que na vida de São Bento que são bem pouco conhecidos, como ele tinha uma irmã gêmea, que era escolástica, que vinha depois a ser santa. Um fato importante é que Santa Escolástica, vendo a vida do irmão, vendo como ele se envolvia na vida monástica, acabou sendo influenciado por ele e sentiu a sua vocação de também seguir a vida monástica, ser uma monja da ordem beneditina. E daí foi que entre São Bento e Santa Escolástica se criou a ordem beneditina masculina e feminina. Então, se hoje nós temos a ordem beneditina feminina, é graças a Deus pelas mãos de Santa Escolástica, que seguiu os exemplos do seu irmão. Também, São Bento tinha um dom que poucas pessoas sabem, o dom da bilocação. Ele era conhecido por ter esse dom que significa o quê? O que é bilocação? É você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Para quem não sabe, São Padre Pio também tinha isso, mas o foco é São Bento. São Bento ele poderia estar em 2 lugares. Uma das histórias que mais se conta é quando São Mauro, ou Santo Amaro, estava se afogando. São Bento estava, assim, consideravelmente longe daquele lugar. E assim que ele viu pela janela, de uma distância, ele pediu para que um amigo dele, que estava ali, um monge, fosse ajudar, já que ele não poderia sair dali. E depois de um tempo, Santo Amaro, ele confessou que viu São Bento tirando ele da água. Não era o amigo de São Bento, era o próprio São Bento tirando ele da água e deixando lá para que um amigo dele fosse salvá-lo. Ou seja, ali já era uma das ocasiões de bilocação. Outras ocasiões também foi quando um rei, ali pagão daquela região, mandou a ele pessoas vestidas com roupas e joias preciosas para fazer um insulto a ele. E aí foi quando ele percebendo aquela situação, era como se ele estivesse num reino e o rei em outro, bem distante. E depois que ele viu aquela situação, lidou com aquelas pessoas que vinham provocá-lo, ele simplesmente apareceu na sala do rei que mandou ele, um rei pagão, não vou saber dizer o nome agora, mas era um rei pagão. Apareceu na sala dele e começou a falar para aquele rei. Começou a falar o que aquele rei tinha feito para ele, como não era para ser feito. Também a gente tem aqui um dos fatos que muita gente já conhece, é a questão da cruz de São Bento. Aquela medalhinha que um terço tem, um monte de cruz tem, inclusive uma cruz ali em cima tem. Você vai ver muitas vezes, vou pedir para o editor botar aqui desse lado, a cruz de São Bento, que é cheia de palavras, de letras assim, que quando eu vi a primeira vez eu fiquei me perguntando o que é isso, e poucas pessoas sabiam. Na cruz, ela vai ter lá CSPB, que em latim significa Cruz Sancti Patris Benedicti, que é a cruz santa do Padre Bento. Aí, enfim, aí depois tem a oração, né, que é aquela lá: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, vá derreta Satanás. Enfim, uma oração bem linda e bem poderosa, inclusive. Eu sempre me perguntei como como ela foi criada. Será que foi o próprio São Bento que criou? A resposta é não, ou não se sabe, porque essa cruz ela foi encontrada pela primeira vez em um julgamento que teve quando estava julgando de bruxaria. E quando foram perguntar àquela mulher que estava sendo acusada de tal ato, ela respondeu que o único lugar que ela não conseguia lançar bruxarias, ou pelo menos chegar perto, era em uma abadia de São Miguel. E quando foram investigar,
dentro da abadia havia muitas e muitas cruzes de São Bento. Aquela cruz que a gente tem hoje tinha dentro da abadia muitas cruzes daquela. E quando foram ver, tinha um livrinho datado de 1200 a 1400, se eu não me engano. E lá tinha a foto, uma imagem de São Bento, não era foto, obviamente, uma imagem de São Bento, a oração, dizendo a cruz sagrada seja a minha luz, explicando toda a medalha e o poder que ela tinha. Isso lá em 1400 ou em 1500, naquele tempo da Inquisição. Então, foi ali encontrada pela primeira vez a cruz de São Bento. Depois viria a ser permitida o uso em exorcismos, mas bem mais para frente, quando perceberam o real poder da cruz de São Bento. E para concluir, tem alguns fatos importantes sobre quão importante foi São Bento na história da igreja. Pelos seus mosteiros e abadias, ele foi capaz de fazer com que 23 papas estudassem nas ordens beneditinas, ou seja, a regra de São Bento que ele escreveu fez 23 papas, 5.000 bispos e 3.000 santos. Ou seja, graças a São Bento, obviamente graças a Deus pelas mãos de São Bento, 23 papas surgiram, 5.000 bispos surgiram, 3.000 bispos surgiram para a igreja. Será que foi pouca coisa que o homem fez para nós? Acho que não foi não, viu? E, enfim, pessoal, essa é a história de São Bento, foi bem resumida. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam, se chegaram até aqui, compartilhem para quem vocês acham que gostariam de ver. E é isso, peço que se inscrevam e Deus nos abençoe.